Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso estamos alegres, por isso estamos vivos, porque o nosso Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E hoje é um lindo presente que o Senhor nos deu. Por isso precisamos viver o hoje com alegria, com gratidão, desfrutando da criação que o Criador nos proporciona. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E hoje eu tenho esse lindo dia para desfrutar, para aprender, para experimentar da bondade, do cuidado e da fidelidade do Senhor. E que essa bondade, esse cuidado e essa fidelidade estenda a todos que me ouvirem depois, aqui no Instagram, no YouTube. Que aprendamos, Senhor, sobre a nossa identidade, que tenhamos a nossa identidade resgatada, porque somos a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor nos criou para dominar sobre a terra. Ensina-nos, ó Deus, a juntarmos tesouros no céu, porque é para lá que vamos. Mas para irmos para lá, precisamos começar a reinar, ainda aqui, nesta terra, em vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Por março ser o mês da mulher, eu vou estar lendo Ruth e Esther em março, que é para estarmos falando sobre a mulher. Ruth e Esther foram duas mulheres que fizeram a diferença na sua geração e tiveram um livro na Bíblia com os seus nomes, onde, em uma cultura onde a mulher não era valorizada. Temos muito a aprender com essas mulheres. Então hoje vamos começar lendo o livro de Esther. Se você tem a sua Bíblia e quiser ler comigo, acompanhar comigo, pegue a sua Bíblia e acompanhe, para que você ouça eu ler, você veja as letras e para que você internalize melhor. Quando nós usamos todos os nossos sentidos no aprendizado, nós aprendemos melhor. Quando nós lemos, ouvimos e falamos, nós aprendemos muito mais. Eu estou aqui com vocês todas as manhãs, lendo a palavra de Deus, ministrando aquilo que Deus fala ao meu coração. Eu estou aprendendo 2 vezes. Então se disponha também a ensinar aquilo que você aprende. Porque quando você ensina aquilo que você aprende, você começa a transbordar na vida do outro. Esther 1. O banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio no jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argola de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata,
sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. E davam-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizesse, conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vaste, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitsa, Arbona, Bigtá, Abagita, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do tempo na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã e os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se assentavam os primeiros do reino, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vaste, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero, pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos e a seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E, ouvindo-se o mandado que o rei decretar todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. O livro de Esther se inicia com uma grande festa, um grande banquete, que durou 180 dias. Nesse banquete tinha vinho real, tinha tudo de melhor. As bebidas eram servidas em taças de ouro, cada uma diferente das outras. Podemos dizer, na nossa linguagem, eram taças artesanais, taças feitas à mão. O rei Assuero, ele era um rei muito poderoso na sua época. Ele reinava da Índia até da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, o rei Assuero era um rei muito poderoso na sua época.
E essa festa que estava acontecendo era para comemorar o 3º ano do seu reinado. E quando já estava terminando essa festa, o rei Assuero, ele tinha uma esposa que se chamava Vasti, era a rainha Vasti, e ela era uma mulher muito bonita aos olhos. E ele quis, ele mandou com que seus eunucos buscassem Vasti, colocasse a coroa real sobre ela, para que ela se apresentasse perante os príncipes da Pérsia, para que eles a conhecessem, para que eles apreciassem a sua beleza, a sua formosura. E nós podemos perceber que, nesse momento, eles já estavam todos dados ao vinho, porque tinha muito vinho a se tomar. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou seus eunucos que introduzissem a presença do rei Vasti com a presença real, com a coroa real. Nós podemos ver, a Bíblia relata vários casos de que homens tomaram decisões impensadas por causa do vinho, por causa de estarem embriagados. Por isso Salomão começa Provérbios falando que ao príncipe não é bom ser dado ao vinho, porque o vinho faz com que nós saiamos da nossa razão. E a rainha Vasti também estava dando uma festa para as esposas dos príncipes. E eu acredito que nesse momento todos já estavam exaustos, estavam cansados. A rainha Vasti também devia estar muito cansada de tantos dias de festa, de estar ali servindo as outras princesas. E ela se recusou a estar na presença do rei. E isso fez com que o rei se indignasse e fez com que ele se sentisse com pouca autoridade sobre ela. E ele perguntou aos seus conselheiros: qual a minha postura? O que eu devo fazer? E era costume naquela época que a mulher servisse totalmente ao homem, ao esposo. A mulher, ela não tinha nome, ela não tinha vontades. Assuero perguntou para os seus conselheiros: qual a minha postura diante da atitude de Vasti? E os seus conselheiros dizem: estamos diante de 127 províncias. Imagina se todas as princesas ouvem que a rainha não quis se apresentar perante o rei. Todas as outras princesas vão se rebelar contra os seus maridos e não vão querer se apresentar perante os seus maridos. E vai ser uma grande confusão em todo o reino, em toda a província do seu reino. O conselheiro do rei sugeriu a ele que destituísse Vasti do seu reinado. Era para colocar a sua serva, a melhor serva que ela tinha, em seu lugar, e era para tirar dela a coroa, era para tirar dela o reinado. Para que as outras mulheres não seguissem o seu exemplo. E esse conselho pareceu bem aos olhos do rei e aos olhos de todos os príncipes que estavam com eles. E ele destituiu Vasti do seu reinado, embora a amasse, porque o rei Assuero amava Vasti. É tanto que ele queria apresentá-la aos príncipes. O que podemos aprender com esse primeiro capítulo de Esther? Que toda ação tem uma reação. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Podemos ver que a Bíblia não fala o porquê que a rainha Vasti se recusou a se apresentar perante o rei. Mas nós podemos imaginar que depois de tantos dias de festas, ela estava cansada. E nós que somos mulheres sabemos que quando estamos cansadas, não temos muita disposição para festas, para nos exibir para o outro. E a rainha Vasti simplesmente não quis apresentar ao rei Assuero. E por causa dessa atitude dela, de insubmissão, uma postura que ela teve, ela foi destituída do seu reinado. Eu não vou explanar tópicos sobre essa postura da rainha Vasti, mas que você que me ouvir depois no YouTube, pense sobre essa postura da rainha Vasti.
E deixa um comentário aqui abaixo. Você acha certo? Você acha certo a postura do rei Assuero? A postura que o rei Assuero tomou é uma postura sábia ou é uma postura machista? Deixa abaixo aqui escrito. Qual a sua opinião sobre essa postura do rei Assuero? E a decisão deles, e então o rei Assuero enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Então era para ser publicado um decreto do rei, que cada homem fosse senhor em sua casa. Era o homem que mandava na esposa. Assim era o posicionamento na época do rei Assuero e na época da rainha Vaste. Mas nós vamos ver sobre a rainha Esther. Qual a postura que teve a rainha Esther? Esther 2. Assuero casa com Esther. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajudando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa a seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu,
que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, do 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o rei e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos grandes da porta Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as suas mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Vimos que havia passado aquele furor do rei, aquela atitude do rei. Passaram-se 4 anos depois, porque nós vimos que a rainha Ester se casou com o rei no 7º ano do seu reinado. E o rei, ele sentiu saudades de Vaste. E os seus príncipes perceberam a sua tristeza e disse a ele: por que você não faz um concurso e traz todas as belas virgens do seu reino e escolhe entre elas uma mulher para si, uma outra rainha, elege uma outra rainha? Isso pareceu bem ao rei Assuero. O rei Assuero era um rei jovem. E ele fez com que chamasse todas as virgens do seu reinado. E ali, aquelas virgens, elas eram passadas por 12 meses de preparação, de cuidados de beleza, para estar na presença do rei. Eu acredito que muitas jovens não queriam estar ali por causa dos seus princípios. Porque quando temos princípios, nós não nos rendemos à luxúria. Mas para as virgens que não tinham princípios, estar ali era o paraíso. Imagina você estar 12 meses no palácio, se ungindo com óleo, se preparando, tendo cuidados de beleza. Era um spa real. Passarmos 1 ano num spa real. Se fosse na nossa linguagem de hoje, talvez elas fariam algumas reparações estéticas, corrigiriam o nariz, fariam a barriga, se preparariam para estar na presença do rei, porque para estar na presença do rei, elas precisavam estar totalmente educadas para estar. Hegai, ele era um eunuco do rei e ele estava ali para ensinar etiquetas para as moças, para as virgens. Então elas tinham todo um cuidado de beleza, recebiam etiquetas de como se portar diante do rei. E quando elas eram levadas perante o rei, elas tinham tudo de presente que elas quisessem, eram lhe dados. Joias, roupas, tudo que elas quisessem, elas podiam pedir, que Hegai dava a elas. E na hora que chegou a vez de Ester, Ester era prima de Mardoqueu. O nome de Ester
era Radassa. E quando Mardoqueu a enviou ao palácio, ele disse a ela: olha, não diga que o seu nome é Radassa, porque Radassa era um nome judeu. Diga a eles que o seu nome é Esther. E naquela época também os nomes contavam muito, falavam muito sobre as pessoas. E os pais de Esther tinham morrido e Esther era órfã. E o primo dela, que se chamava Mardoqueu, era quem cuidava dela. E os dois eram judeus. Esther era judia. E Mardoqueu trabalhava no palácio e ele ficou sabendo desse concurso. E ele então preparou Esther e mandou Esther para esse concurso. Porque Mardoqueu pensava no futuro de Esther. Se tornar rainha era uma grande honra naquela época. E talvez Esther não quisesse ir porque Esther tinha princípios. Talvez Esther gostava de outros jovens já, porque Esther já era uma adolescente, uma jovem. Mas ela era obediente. Aqui nós podemos comparar Esther com Vaste. Vaste era insubmissa, mas Esther era obediente. Esther tinha aprendido princípios com a palavra de Deus, com a Torá, sobre a obediência, sobre a submissão. E Esther obedeceu ao seu primo e foi levada ao palácio para aprender ali etiquetas, para se apresentar perante o rei. E Esther, ela era muito bela. Mardoqueu acreditava que ela poderia ter uma chance de ser a rainha, tamanha era a sua beleza. E Esther não tinha só beleza, Esther tinha princípios. Esther era bela por dentro e por fora. E ela achava graça diante das pessoas que ela passava. Porque eu acredito que Esther era cheia com o Espírito Santo. Esther era bondosa, era amorosa, era misericordiosa, sabia perdoar, sabia se posicionar, tinha domínio próprio, tinha disciplina. E isso fez com que Esther alcançasse graça diante de Hegai e diante das pessoas. E Hegai se agradou de Esther e ele fez mimos para ela ali. Ele cuidou dela com mais atenção, deu para ela 7 moças do reino para estar com ela, servindo. Naquela época você tinha pessoas até para pentear o seu cabelo, para te dar banho, para vestir a sua roupa. Era muito mimos que aquelas virgens passavam durante aquele ano, ali no palácio do rei, na casa das mulheres. E quando acabou um ano de preparação das virgens, todas elas eram levadas à casa do rei. E ali elas poderiam pedir todos os presentes que elas quisessem, que eram lhe dados, e elas passavam um dia com o rei. Se o rei se agradasse delas, elas eram chamadas novamente pelo nome para estar na presença do rei, para ir lá namorar com o rei. Mas se o rei não se agradasse delas, elas nunca mais eram chamadas na presença do rei, mas também elas não podiam sair mais do palácio do rei. Elas iriam estar ali, que seriam as concubinas do rei. Elas estariam ali, como era a casa das mulheres, onde elas passariam a sua vida. Então, por isso eu disse que era um sonho de consumo de muitas jovens estarem ali, mas para jovens que tinham princípios, que tinham sonho, não era uma grande coisa estar ali. Porque durante aquele 1 ano de preparação poderia ser bom, mas depois elas estariam o resto da sua vida ali, elas não poderiam realizar os seus sonhos. E quando chegou a vez de Esther ser apresentada perante o rei Assuero, ela não pediu nenhum presente, ela não quis nada, porque Esther sabia do seu verdadeiro valor, ela sabia do seu preço, porque ela não tinha preço, não era joias, não era roupas caras que iria dizer quem ela era. Ela sabia quem ela era, ela sabia da sua identidade. É isso que nós precisamos retratar em nós. Precisamos saber quem somos, precisamos saber da nossa identidade. Esther servia ao Deus vivo. E outra coisa que Esther não fez foi revelar a sua origem.
O nome dela era Radassa e ela era judia, mas ela se apresentou como Esther e não contou a sua origem aos eunucos e também não contou ao rei. Porque os judeus eram inimigos, eles eram escravos ali naquela terra. E quando Esther foi levada perante o rei se agradou de Esther. Tamanha era a sua beleza, era a sua postura. Quando nós sabemos quem somos, nós nos portamos como uma verdadeira princesa diante dos homens, diante das pessoas. Andamos de cabeça erguida, sabemos nos posicionar. Não nos vendemos, porque talvez aquelas outras virgens que eram apresentadas ali ao rei, o rei via talvez tantas joias nela, tanto enfeites, que ele pensava, elas estão aqui se vendendo. Mas Esther estava ali com simplicidade, não estava com muito enfeites, porque ela não quis. Ela não quis muitas joias, ela não quis nenhum presente, a não ser o que Agai a instruiu a usar. Porque ela seguia as instruções de Agar. Esther tinha um coração ensinável. Outra característica que nós podemos aprender com Esther é que Esther tinha um coração ensinável, ela era humilde. Tudo que Agai ensinou a ela falava, ela se portava conforme Agai a havia ensinado, conforme também o seu primo Mardoqueu havia ensinado. E ela lembrava dos ensinamentos de Mardoqueu, ela lembrava dos ensinamentos dos seus pais, quando eles ainda eram vivos na sua infância, os ensinamentos que os pais dela o deram, de que ela era importante, de que ela tinha um Deus que cuidava dela. Então Esther sabia que se ela estava ali naquele palácio era por um propósito. Esther acreditava em propósito. Quando acreditamos em Deus, nós acreditamos em propósito. Deus, ele muda a nossa história, indiferente de onde nós estamos. Então já podemos ver aqui 3 características de Esther. Esther era submissa, Esther era humilde, Esther tinha um coração ensinável. Que aprendamos com Esther. Nesse mês da mulher que vai iniciar em março, vamos estar falando sobre mulheres da Bíblia. E eu escolhi a primeira dela, Esther, para que nós nos inspiremos em Esther. Porque somos seres relacionáveis. No desenvolvimento pessoal, nós aprendemos que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. E nós podemos modelar pessoas. Podemos modelar pessoas que vivem entre nós, que estão vivas entre nós, e isso é ótimo. Mas podemos também modelar pessoas que já morreram, pessoas que deixaram um legado, que escreveram livros, que deixaram as suas biografias. E a Bíblia é um livro de biografias. É um livro que conta a história de homens e mulheres que andaram com Deus e tiveram sucesso e tiveram também derrotas quando desobedeciam. Então que nós venhamos aprender com Esther. E Mardoqueu estava sempre ali no pátio, tendo notícias de Esther, sabendo como Esther estava se portando, como estava indo Esther. E ele se alegrou quando soube que Esther tinha se tornado a rainha. E o rei Assuero se agradou de Esther e deu a ela a coroa real, deu a ela vestes real e a fez rainha no lugar de Vaste. E ele decidiu, depois de 4 anos, quando Vaste foi destituída do reinado, era no 3º ano do rei Assuero. Agora ele já estava no 7º ano do seu reinado e ele decidiu fazer outra festa para apresentar Esther para os príncipes. Para eles verem que a rainha Vaste foi destituída do trono, mas agora ele tinha encontrado outra rainha. Talvez mais bela do que a rainha Vaste. Esther poderia não ser mais bela exteriormente do que a rainha Vaste, mas interiormente, com certeza, Esther era mais bela do que Vaste. E ela alcançou o favor do rei. E Esther sabia se portar diante do rei. Mardoqueu estava sempre no pátio
do rei, ele servia no palácio, e ele ouviu uma conspiração contra o rei. Ele ouviu dizer, né, tinha 2 servos do rei que estavam tramando a sua morte. E Mardoqueu fez com que a rainha Ester soubesse disso. E a rainha Ester fez com que o rei soubesse dessa trama, em nome de Mardoqueu. E descobriu-se que era verdade essa trama. E nós vamos ver o decorrer do que aconteceu no próximo capítulo, que é o capítulo 3 de Ester, que estaremos lendo amanhã. Vamos ver o que sucedeu a esse homem que fez bem ao rei. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Aquelas mulheres ali, para serem apresentadas ao rei, elas estavam cuidando do corpo delas em um spa de beleza. Elas estavam cuidando da alma delas, porque ali elas eram tiradas do cansaço, do enfado do dia a dia. E elas estavam também cuidando do espírito delas. Precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Mulher, o mês de março é considerado o mês da mulher. Tire esse mês, não só esse mês, mas todos os meses do ano, mas em especial o mês de março, para cuidar de você, para olhar para dentro de você aquilo que você está precisando, para voltar, para você cuidar mais da sua casa. Descubra, mulher, aquilo que você gosta de fazer, se volte mais para você, aprenda a se posicionar, aprenda a dizer não. Porque dizer não faz parte do amor próprio que nós precisamos ter a nós mesmas. Se toque, cuide do seu corpo, faça exercícios físicos, tome água, se alimenta saudavelmente. Cuide da sua alma, deixe as emoções negativas, os sentimentos negativos, ódio, rancor, perdoa se você precisa perdoar. E cuide do seu espírito, se aproximando do Criador, tomando posse da sua real identidade, que é a imagem e semelhança do Criador. O Criador te colocou aqui nessa terra para reinar. E Ele é conosco através de Jesus. Jesus, quando ele foi ao céu, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Hoje, mulher, não temos mais a cultura da época de Vasti, da época de Ester. Mas talvez eu penso que a nossa cultura hoje é mais perversa do que a cultura daquela época. Porque hoje a cultura que implantaram sobre a mulher não é uma cultura que a mulher merece. Não é a cultura que Deus quer que você viva, mulher. Porque hoje a mulher não sabe mais quem ela não sabe do seu papel, ela não exerce mais o seu papel. E ela até critica quem se posiciona no seu papel. Porque qual é o papel da mulher? Para que a mulher foi criada? A mulher foi criada para ser esposa, para ser mãe, para adorar a Deus e para ser uma excelente dona de casa. Você pode sim empreender? Pode. Mas o seu primeiro papel não é o empreendedorismo. O seu primeiro papel é o seu lar. Quando nós olhamos para a mulher de Provérbios, a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela era uma mulher que tipifica a mulher do século 21. Ela era empreendedora, ela era empresária, ela era uma mulher rica, era uma mulher que se posicionava no mercado. Mas antes disso, ela sabia do seu valor, ela sabia da sua identidade e ela governava bem a sua casa. Não estou dizendo que não podemos empreender, que não podemos trabalhar, que não podemos ter a nossa independência. Eu não estou dizendo isso. Mas antes disso, precisamos ser independentes dentro.
Precisamos saber quem somos, da nossa importância, da nossa real identidade, porque é isso que Deus quer para nós. Que não venhamos nos conformar com esse mundo, com esse ensinamento maligno de que tirou da mulher o seu verdadeiro valor. Valor de mãe, valor de esposa. Porque hoje a mulher trabalha tanto, a mulher está tão cansada que ela faz papel de mãe, de pai, de avó, de empregada, de tudo. A mulher faz papel de tudo e ela não sabe do seu real valor, da sua real importância. Ela não tem um tempo para descansar, para desfrutar. Um dos motivos de Vasti não ter querido se apresentar perante o rei, eu acredito, é porque ela estava cansada. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Eram 180 dias de festa. E Vasti também estava dando uma festa. Então o cansaço, ele nos deixa indisposta para fazermos aquilo que realmente nascemos para fazer. Porque o papel de Vasti, ela poderia estar lá dando uma festa para as outras rainhas, princesas? Sim, é tanto que ela estava dando. Mas o principal papel dela era servir ao rei. Porque ela era rainha e ela sabia disso. Mas o cansaço, o enfado, a indisposição fez com que ela negasse o seu verdadeiro papel. E por causa disso, o reinado foi tirado dela. Mulher, não se engane. Talvez o cansaço tenha te impedido de reinar na sua casa, nas suas emoções, com a sua família, com seus filhos. Pare nesse mês de março e pense. Eu quis no mês de março ler, eu estou lendo a Bíblia toda durante o ano, e eu quis ler sobre mulheres, para nós pensarmos. Porque não paramos mais para pensar, não questionamos. Precisamos questionar se a direção que estamos tomando está certa e precisamos tomar decisões. Todas as nossas decisões vai ter uma reação. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Por causa do cansaço, Vasti teve o seu reinado destituído. Não era essa a vontade dela. Não era essa a vontade do rei também. Mas foi um plantio que Vasti fez por causa do seu cansaço. E talvez hoje, mulher, por causa do seu cansaço, porque você não tem tempo para cumprir o seu real propósito, que é cuidar da sua família, cuidar da sua casa, ser esposa, ser mãe, ser adoradora. Porque em primeiro lugar precisamos ser adoradora, porque quando somos adoradora, Deus nos capacita a cumprir os nossos outros propósitos. Você está deixando de reinar. Não permita. Não aprenda com Vasti, aprenda com Esther a ser humilde, a ter um coração ensinável. Quando eu tenho um coração ensinável, eu mudo de rota. Eu percebo que o lugar, que o caminho que eu estou seguindo não é o correto e eu paro e volto. E recomeçar dá trabalho. Recomeçar é para os fortes. Recomeçar é para aqueles que sabem quem são, sabem da sua real identidade e que têm um propósito. Só esses recomeçam. Porque deixar a vida seguir é mais fácil. Vamos com todo mundo, igual todo mundo está fazendo. É mais fácil, mas não teremos recompensa. Ou a recompensa que tivermos quando a recompensa que temos quando seguimos a multidão não é uma recompensa recompensadora. Mas quando nós temos coragem de nos posicionar e fazer diferente da multidão, no princípio vai ser difícil, porque precisamos largar a nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto, já diz, é desconfortável sair da zona de conforto, mas é necessário para aqueles e para aquelas que querem alcançar algo diferente. Einstein já dizia que é loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E muitas vezes nós até oramos, nós até pedimos ao Criador, mas não fazemos diferente.
E aí a Bíblia já nos fala sobre isso. Provérbios 1 inicia falando, porque eu ensinei vocês, eu falei para vocês o que era certo, e vocês não quiseram me ouvir. O dia mau, o dia da angústia vai vir, e na hora que esse dia vir, eu vou rir de vocês, porque vocês não quiseram me ouvir, não quiseram se arrepender, não se posicionaram. Precisamos nos posicionar como mulheres fortes, valorosas, verdadeiras, mulheres que, em primeiro lugar, são adoradoras, adoram a Deus. Mulheres que, em segundo lugar, se posicionam como esposa. Seja a melhor esposa que o seu marido precisa. Mulher que se posiciona como mãe, que se posiciona como dona do seu lar, que edifica o seu lar. A Bíblia fala assim que a mulher sábia edifica o seu lar. A tola destrói com as próprias mãos. Você tem sido sábia ou você tem sido tola? Você que me ouve no YouTube, você tem sido sábia ou você tem sido tola? A sua casa está edificada ou a sua casa está ruindo dia após dia? Porque é os seus resultados que diz se você é sábia ou se você é tola. Porque se a sua casa está desmoronando, você tem sido tola. É a verdade. A verdade dói, mas dói para que nos arrependamos e recomecemos. É a palavra de Deus que nos ensina assim. A palavra de Deus é um manual para nós, mas às vezes nós não ouvimos esse manual, nós não buscamos o conhecimento desse manual, nós buscamos o manual lá de fora, das feministas. Esse ensinamento feminista de direitos iguais não está aqui. O que não somos iguais e nunca seremos iguais. Mas temos conformado com esse ensinamento feminista diabólico de direitos iguais. Não queira ser igual, porque nunca será igual. Porque quando você buscar por direitos iguais é porque você não sabe da sua real identidade. Somos a imagem e a semelhança do Criador. Homem e mulher, Deus criou homem e mulher, conforme a sua imagem e a sua semelhança, e cada um com um papel. Não tome o papel de provedora do seu lar, mulher. Embora hoje, por causa desse estrago que o marxismo, que o feminismo fez na sociedade, muitas mulheres precisam ser a provedora do seu lar. Mas mulher, quando você tiver um encontro com Jesus, Jesus ele te convida a dar o seu fardo pesado para ele. Jesus vai arrumar a sua história se você permitir. Se você permitir, mulher, Jesus ele arruma a sua história. Tudo que você plantou, você vai colher, mas o que você plantar daqui para frente, você vai colher. A questão é que às vezes nós não temos paciência para plantar e para esperar o fruto, a colheita do fruto. Precisamos ter paciência para esperar a colheita do fruto. Porque o que você plantou no passado, antes de conhecer Jesus, é o que você está colhendo hoje. A lei da colheita, ela é real. Mas o que você plantar a partir de hoje é o que você vai colher amanhã. Por isso, escolha plantar obediência à palavra de Deus. Porque se obedecermos essa palavra, ela tem vida abundante para nós. Ela tem desfrute para nós enquanto vivermos aqui nesse mundo. Mas é preciso renúncia, é preciso recomeçar, é preciso coragem para nos posicionarmos contra o que o sistema desse mundo ensina. E aí eu encerro essa live deixando para você Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita, mas ela requer de nós obediência, ela requer de nós um posicionamento. E no princípio é desafiador, porque vamos estar lutando contra. Mas depois, quando nós nos posicionamos, fica fácil, porque vira hábito. Vira hábito. Precisamos ter como hábito a obediência à palavra de Deus.
E quando as pessoas disserem por que você se posiciona assim, e aí você vai dizer, porque o meu pai me ensina assim, porque o meu manual ensina assim. Quando agimos em conformidade com a palavra de Deus, nós somos diferentes. Precisamos ser diferentes de uma geração que tem andado totalmente longe do Criador, totalmente longe do seu propósito, longe da sua real identidade. Vocês já são abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais, em Cristo Jesus.